Quando iniciamos uma sessão de trabalho utilizando as configurações padrão do programa, o AutoCAD nos oferece uma área de desenho muito maior do que aquilo que a gente de fato precisa para a maioria dos nossos projetos. Aqui temos dois valores de referência, 420 em x por 297 em y. Isso equivale a um espaço de 420 por 297 metros. Se eu desenhar aqui um objeto de 2 metros, ele quase não será visto. Isto seria o equivalente ao estar desenhando um objeto do tamanho de uma caixa de sapatos num espaço do tamanho de um estádio de futebol. Isso pode causar confusão naqueles que estão aprendendo. Muitos pensam que o objeto não foi desenhado ou que ele foi desenhado com um tamanho menor do que o informado. Então, para os iniciantes, eu recomendo começar o desenho ajustando o tamanho da área de trabalho. Isso faz com que você tenha maior controle sobre o seu desenho. Bom, aí vem uma pergunta. O que acontece se parte do meu desenho ultrapassar os limites estabelecidos por mim inicialmente? A resposta é nada. Ao dar um zoom, o programa imediatamente redimensiona os limites, ajustando ao novo tamanho do meu desenho. Então está aqui, o programa está aberto. Como eu havia alertado inicialmente, esse não é um procedimento obrigatório, mas ele costuma facilitar em muito a vida daqueles que estão aprendendo o programa. Dependendo da versão que você esteja utilizando e da configuração deixada pelo último usuário, pode ser que ao abrir uma sessão de trabalho, o programa lhe ofereça uma área que seja muito maior do que aquilo que de fato você precisa. Como é que você vai saber isso? Arrastando o seu cursor para o canto superior direito da área de trabalho e observando os valores que aparecem no contador de coordenadas no canto inferior esquerdo. No meu caso, eu tenho um valor aqui, 507 ponto alguma coisa, 295 ponto alguma coisa. Isto seria o equivalente a eu ter aproximadamente uma área de 507 metros por 295 metros. Bom, eu precisaria de um projeto muito grande para poder ocupar todo esse espaço, mas digamos que o meu objetivo inicial seja desenhar um quarto ou uma sala. Imagine uma sala com esse tamanho. Então o ajuste de limite serve para tornar esse espaço compatível com o meu desenho. Por que eu faço isso? Porque se eu desenhar uma linha de 3 metros, de 4 metros, de 5 metros que seja, essa linha ficará muito pequena aqui nesse espaço. Eu vou agora utilizar o comando line para desenhar um retângulo de 8 por 6 metros, ou seja, algo que tenha o tamanho aproximado de uma sala. Bom, para isso eu vou utilizar o comando ortho. Ele fica logo aqui abaixo da barra de comandos, certo? Eu dou um clique e eu observo que o comando foi habilitado porque o ícone fica ligeiramente azul. Bom, o comando ortho ele vai servir de apoio, tá? Mais adiante eu explico para vocês como é que ele funciona. Então tá aqui, comando line. Especifica o primeiro ponto, cliquei. Bom, o comando ortho ele vai servir para apoiar o desenho dessa linha. Então observe que a linha ela fica apenas no sentido ortogonal, ou seja, vertical ou horizontal. Independente da posição do cursor, observem que eu estou arrastando o meu cursor no sentido diagonal e ainda assim a linha está caminhando na direção horizontal. Então pronto, eu vou colocar o meu cursor na direção que eu quero e digitar o tamanho da linha. 8. Enter. Então tá aqui, a linha foi desenhada com 8 metros. Agora eu vou colocar o meu cursor na direção vertical e digitar o tamanho que eu quero na barra de comandos. 6. Enter. Tá aqui. Agora eu arrasto meu cursor para a esquerda e digito novamente 8. Enter. Arrasto meu cursor para baixo e digito mais uma vez 6. Enter. E agora eu quero finalizar o comando. Enter. Então tá aqui o meu retângulo de 8 por 6 metros. Bom,
pode parecer pequeno, mas na verdade ele não é pequeno, ele tem 8 por 6 metros, ele tem exatamente as dimensões que eu digitei. Por que eu enxergo esse retângulo assim tão pequeno? Porque na verdade eu estou digitando, ou melhor, eu estou desenhando um objeto de 8 por 6 metros numa área que tem mais de 500 metros. Mais uma vez, como é que eu observo isso? Arrastando o meu cursor para o canto superior direito e observando o valor de coordenadas que aparece no canto inferior esquerdo, bem próximo ao ícone de iniciar. Então está aqui 506 ponto alguma coisa, 294 ponto alguma coisa. Significa que eu tenho uma área de 506 por 294 e estou desenhando um objeto de 8 por 6. Enfim, vamos agora ajustar o tamanho dessa área de trabalho. Eu vou apagar esse retângulo porque o ajuste da área de trabalho ele deve ser feito antes de qualquer desenho, antes de eu colocar qualquer coisa na minha tela. Então, basta que eu clique na linha e pressione a tecla Delete. Clico no objeto e pressiono a tecla Delete. Clico, Delete, clico, Delete. Nesse momento eu não tenho qualquer objeto desenhado na minha área de trabalho. Então, como é que eu faço esse ajuste? Eu venho aqui no menu Format e busco o comando Drawing Limits. O programa nesse momento me faz uma pergunta que é: especifique o canto inferior esquerdo. Na verdade, ele quer que eu especifique a coordenada inicial, a partir de onde o meu espaço de desenho vai começar. Então, por uma questão de facilidade, eu digito a coordenada 0,0. Observem aqui que o programa já sugere essa coordenada. Caso ele esteja sugerindo uma coordenada diferente dessa, eu digito 0,0. Observem aqui que eu não posso digitar ponto, eu devo digitar vírgula. Então, eu digito a coordenada 0,0 por uma questão de facilidade, para que o programa inicie o meu espaço de trabalho exatamente na origem do sistema cartesiano. Enter. Próxima pergunta, especifique o canto superior direito. E nesse momento ele está aqui fazendo uma sugestão, 420 por 297. Ele também poderia estar aparecendo qualquer outro valor aqui, não é? É como eu disse, depende da configuração do programa, depende da configuração estabelecida pelo último usuário. Nesse momento eu não quero essa área. Por quê? Porque 420 por 297 é um espaço muito grande. Então, eu vou determinar aqui uma coordenada para o canto superior direito que seja apropriada ao tamanho do desenho que eu estou executando. Nesse momento, eu quero que o canto superior direito se localize na coordenada 30,15. Ou seja, se eu digo que o canto inferior esquerdo começa na coordenada 0,0 e que o canto superior direito vai estar na coordenada 30,15, eu estou pedindo ao programa que me dê uma área de 30 metros na horizontal por 15 metros na vertical. Eu vou confirmar com Enter. Bom, o ajuste foi feito? Não. Se eu passar o mouse na minha área de trabalho e arrastar para o canto superior direito, eu observo que eu ainda estou lá, na coordenada 500 e alguma coisa por 200 e alguma coisa. Por quê? Porque esse ajuste só será finalizado a partir do momento que eu entre com o zoom adequado. Então, primeiro eu ajusto a área de trabalho e depois eu entro com o comando Zoom All. Então, menu View, comando Zoom All. Agora, ao arrastar o mouse pela minha área de trabalho, no momento em que eu carrego ele para o canto superior direito, vocês observam que o programa me deu uma área que é bem próxima daquilo que eu pedi. Bom, por que ele não me deu exatamente 30 por 15 metros como eu pedi? Porque para que isso acontecesse, as proporções de largura e altura do meu monitor teriam que ser exatamente 2:1. Então, como essa dimensão não é exatamente 2:1, o programa ajustou a minha área de trabalho próxima ao espaço que eu pedi. Mais uma vez, relembrando todo o processo. Format, Drawing Limits.
Especifique a coordenada do canto inferior esquerdo. 0,0. Enter. Especifique a coordenada do canto superior direito. Nesse momento, o programa já está sugerindo 30 por 15, que foi o valor que eu pedi. Eu vou fazer uma pequena alteração somente para que vocês observem. Coordenada do canto superior direito, 40,20. Enter. Como é que eu finalizo o meu comando? View, Zoom, All. Quando eu aproximo o meu mouse do canto superior direito, eu observo que o programa vai me dar uma coordenada muito próxima ou exatamente aquela que eu pedi. É simples. Ajustados os limites, vamos ver agora o que acontece quando eu desenho o mesmo retângulo de 8 por 6 metros. Comando Line. Especifico o ponto inicial, arrasto o mouse na direção que eu quero, 8, Enter, arrasto para cima, 6, Enter, arrasto para a esquerda, 8, Enter, arrasto para baixo, 6, Enter. Para finalizar o comando, tecla Enter ou ESC. Ele ficou diferente do retângulo anterior? Não, ele tem exatamente as mesmas dimensões, com a diferença que agora eu estou visualizando um retângulo de 8 por 6 metros num espaço de 40 por 20, diferente do anterior, onde eu estava visualizando o mesmo retângulo de 8 por 6 metros num espaço de mais de 500. Simples, não?